Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi, esse é o Pilha de Livros e no vídeo de hoje eu vou compartilhar as leituras que eu fiz em abril. Então, para começar, já deixa seu like, me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito, então bem-vindo se você é novo por aqui e vamos lá! Média de leitura são 4 livros por mês, 5, é o que eu ando lendo esse ano e tá ótimo, tá excelente. Leio com calma, leio com tranquilidade. Eu acho que não importa a quantidade, né? E sim como eu me divirto com isso. O primeiro livro que eu li em abril foi Percy Jackson e o Mar de Monstros. Não sei se a resenha deste livro já saiu aqui no canal, porque eu acabei de gravá-la, então ainda não sei qual a sequência que eu vou postar. Mas se já saiu, eu vou deixar linkado aqui. Esse mês foi mais corrido pra mim, mais apertado. Então, pela vida mesmo, né, o canal acabou ficando em segundo plano, que é uma coisa que eu não fazia há muito tempo, deixar por aqui sem vídeo, sem atualizar. E não vou fazer mais isso, já está tudo resolvido, tudo sob controle. Então eu li Percy Jackson e o Mar de Monstros, dando sequência, né, à leitura dos livros do Percy. Vou falar bem rapidamente sobre ele para vocês irem lá assistir a resenha completa. O acampamento está em perigo, o Groover está sumido e quem vai salvar tudo isso? O nosso pequeno herói, Percy Jackson. As minhas considerações sobre essa história são muito parecidas com as do primeiro livro. Eu vou deixar o vídeo aqui linkado para vocês irem lá assistir. Tem muita aventura, as coisas se resolvem muito rápido e é muito gostoso de ler. Eu acho que talvez essa saga vai se tornar como eu faço com os livros do Harry Potter, quando eu tô meio de ressaca, quando eu não tô querendo ler nada, eu pego um desses livros e leio para me ajudar, né, a sair dessa situação. Então, como eu disse, tem muita aventura, é um livro infanto-juvenil, mas mesmo assim eu gosto muito. Gostei muito da história, vou dar continuidade na leitura e eu dei para esse livro 4,5 estrelas. A segunda leitura do mês de abril foi A Palavra que Resta. Esse livro é de um autor nacional, como eu disse lá no meu vídeo de metas, né? Desde o ano passado, na verdade, eu falo isso, mas eu quero valorizar mais a literatura nacional. Então, estou tentando intercalar um livro nacional ali entre as minhas leituras, porque querendo ou não, foge um pouco do que eu estou acostumada a ler, mas eu quero inserir isso na minha vida para que vire uma rotina, né? Então, eu li A Palavra que Resta, não tô mais com ele aqui porque eu peguei emprestado, então vou colocar a fotinha aqui. O livro conta a história do Raimundo, que mora lá no interior, eu não lembro que ano que se passa, mas ele mora lá no interior. E ele tem um amigo, e ele e esse amigo acabam descobrindo ali juntos a sexualidade deles, que eles se gostam. Mas pensa comigo, imagina aquelas famílias mais antigas, mais tradicionais. Se hoje em dia a homossexualidade já é uma questão delicada, imagina antigamente. Então, quando a família do Raimundo descobre o que aconteceu entre ele e aquele amigo, ele é convidado a sair da casa dele. E a gente vai acompanhando essa história a partir daí. Antes de ir embora, ele recebe uma carta deste amigo. Só que tem um pequeno porém. O Raimundo é analfabeto, ele não sabe ler e ele não tem coragem de entregar a carta para a irmã dele ler ou para alguém que saiba ler, por toda essa questão que eu acabei de falar. Então ele leva essa carta com ele desde quando ele era moço ali, até quando ele era mais velho, que a gente acompanha a vida dele depois que ele sai de casa, o que acontece, como ele lida com a homossexualidade. A escrita do livro, como o autor escreveu, também é um pouco diferente, né? Ali na visão do Raimundo, como ele fala. É um pouquinho mais difícil de ler, mas eu gostei da leitura, porque a gente tá lendo ali meio que os pensamentos do Raimundo, né? Às vezes fica meio complicado, mas eu gostei muito da história. E lá no final, a gente descobre se ele leu ou não essa carta, se o amigo também gostava dele. E uma parte muito interessante da história, né, para mim como professora,
é que ele, depois ali de adulto, né, ele já era quase liberando seus 50 anos, se eu não me engano, ele se inscreveu no EJA, né, na Educação de Jovens e Adultos, para aprender a ler. Ele queria ser uma pessoa letrada, porque a gente vive em um mundo letrado. E ele teve muito estímulo dos amigos, da professora. Não vou contar claramente se ele aprendeu a ler ou não. Vocês precisam ler essa história, eu gostei muito, muito, muito. É uma história difícil, como eu já disse. Teve alguns momentos que eu fiquei incomodada com o que eu estava lendo, porque são muitos os preconceitos, né, da sociedade. E ali tá estampado. O autor escreve tudo que a gente sabe que acontece, até mesmo a aceitação do próprio Raimundo de ser o que ele é. Então é isso, a palavra que resta. Gostei muito da leitura, recomendo. Dei 5 estrelas. Depois eu li Eu Sou as Escolhas que Eu Faço, que é mais um daqueles livros de autoconhecimento, de autoajuda. A essência dele é que você precisa viver, você precisa fazer suas coisas, você precisa ir atrás do que você gosta, do que você quer, porque senão a vida não muda, tudo continua a mesma coisa sempre. E eu já falei várias vezes aqui no canal que eu gosto de ler esse tipo de livro. Antes eu tinha até um preconceito, mas não tenho mais. Porque ele ajuda a abrir a mente da gente, olhar as coisas por ângulos diferentes. E todo o conhecimento bom, tudo que vai me levar pra frente é bem-vindo. Para esse livro eu dei 3 estrelas, porque não me trouxe muita novidade, né? Também achei ele um pouquinho raso assim, mas eu gostei. A última leitura do mês foi O Herói Perdido, o segundo livro de Jogos de Herança. Tem vídeo aqui no canal falando sobre o primeiro livro, vou deixar linkado. O primeiro livro eu gostei muito, eu fiquei meio surtada quando eu li. E esse daqui me deixou exatamente igual. Aqui a nossa protagonista, a Avery, tá ali envolvida junto com os Hawthorne na busca, né, pra saber por que ela foi escolhida como herdeira de um cara que ela nunca viu, que tecnicamente não tem nenhuma relação com ela. Esse bilionário, ele é muito excêntrico, ele gosta de jogos. Então depois que ele morreu, o Tobias, né, o bilionário, depois que ele morreu, ele deixou tudo organizado para cada um dos netos, cada uma das filhas ter o seu próprio jogo e meio que encontrar a sua essência, falando assim. O que eu gosto nesse livro? Capítulos curtos. É a coisa que eu mais amo na minha vida. Capítulos curtos que terminam logo. E essa autora, a Jennifer Lynn Barnes, ela tem a grande habilidade de terminar cada capítulo com uma bombinha, ou seja, uma coisa que você precisa ler o capítulo seguinte. Aí você fica pensando, mas é um capítulo curto, vou ler mais um, vou ler mais um, vou ler mais um. E nisso eu li essa história em acho que 4 ou 5 dias, porque eu ando, nesse final de mês pra cá, eu ando num ritmo mais devagar. Como eu disse, não é um problema, eu leio no meu ritmo e tá tudo bem. O que mais que eu posso falar sobre esse livro? A herdeira, a Avery, tem um pouquinho de romance ali com os netos. Quando eu digo com os netos, é porque ela fica dividida entre 2 e cada um tenta conquistá-la do seu modo. E eles são muito charmosos, tem toda ali, eles têm essa habilidade de convencimento, de sedução. Então ela fica, meu Deus, quem eu sou, pra onde eu vou. A história, né, desse herdeiro perdido, a gente sabe que, se você não leu o primeiro livro, eu sugiro que você pare de assistir aqui, porque querendo ou não, isso é um spoiler. A gente sabe que tem um filho do Tobias, o único filho homem, morreu num incêndio numa casa com alguns amigos. No final do primeiro livro, a gente descobre que esse cara tá vivo. Então, esse herdeiro perdido, a história desse livro é a busca dessa família atrás desse herdeiro. Mas a gente logo descobre que ele não tá querendo ser encontrado, que vai ser mais difícil do que parece. Gostei dessa história, gostei muito. Já quero ler o terceiro, que eu descobri que não é uma duologia, é uma trilogia. Tô pensando em até ler o terceiro em inglês, porque já vai sair daqui a um tempo.
A única coisa que me deixou meio assim com essa história foi o plot final. Aconteceu muito rápido, resolveu muito rápido. Quando eu achei que a coisa ia... Chegou lá e resolveu. Aí eu, como assim? Como assim? Só não fiquei incomodada porque o livro inteiro é cheio de reviravoltas, cheio de ação, cheio de coisa boa. Então não me incomodou tanto esse plot final. E também já deixou a abertura para o próximo livro. Como eu já disse, estou ansiosíssima para ler. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas leituras de abril. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo livro.